E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos agora falar a respeito da nossa reforma burocrática no Brasil. Vamos falar da burocracia como modelo de gestão pública. Então é um tema bem tranquilo. Comparando com o patrimonialismo, burocracia cai muito mais, tá certo? Então a maioria das questões de prova, elas são, de fato, desse pedaço que é da parte da burocracia no Brasil. Vamos tratar da primeira fase dela, de 1930 a 45. Vamos falar da segunda fase dela também, que é de 45 até o surgimento do gerencialismo, onde há até uma certa divergência que nós vamos tratar a respeito. Bom, primeiro eu preciso lembrar o seguinte: no Brasil, a burocracia, ela tomou como referência bases da literatura mundial, que era, por exemplo, da própria administração científica de Taylor. Olha só o que eu estou te falando. O CESP, por exemplo, foi uma banca que já cobrou isso. Claro, eu já vi também em outras bancas bem subsidiárias, mas o CESP, ele trouxe isso de modo mais constante. Qual a ideia que a gente tem que levar agora de início para tratar desse tema? Que a burocracia no Brasil, ela não foi uma burocracia diferente do que a gente vê na burocracia no mundo inteiro. Porque, na verdade, existem traços próprios do Brasil, mas a essência dela é proveniente de outras literaturas. A exemplo, a administração científica de Taylor, que a gente vai lembrar da abordagem clássica da administração. Também vamos lembrar da burocracia de Max Weber, a burocracia clássica do alemão Max Weber, chamada burocracia weberiana, né? Então é importante lembrar que dentro desse contexto, caso a tua prova ela venha abordar essa relação entre a teoria da burocracia, entre a administração científica e a burocracia no Brasil, a questão então está plenamente correta. Nós estamos possivelmente aqui falando da possibilidade também de cair essa questão, porque já foi objeto de provas anteriores, tá? Agora entenda o seguinte: Max Weber, quando traz aí os modelos de gestão, especialmente quando ele fala da burocracia, o Max Weber, na burocracia clássica, traz aí características como profissionalismo, impessoalidade, formalismo. A burocracia vem no mundo inteiro como forma de substituir o sistema patrimonialista de gestão. Aliás, posso até falar que a burocracia tem o propósito principal, suprimir o modelo patrimonialista de gestão. Esse modelo que a gente viu na aula de patrimonialismo é um modelo que realmente necessitava, mostrava a exigência de uma reforma, e ela foi a primeira reforma no Brasil, chamada reforma burocrática. Lembrando então que, naturalmente, se vai poder fazer relação entre a administração burocrática no Brasil e as teorias da literatura mundial, como o caso da administração científica e a teoria também de Max Weber, a burocracia clássica. Beleza? Bom, é importante lembrar também o seguinte: como é que foi no Brasil a ideia de trazer a burocracia, especialmente na década de 30? Pessoal, nós tínhamos ali num momento de economia essencialmente agrária, nós temos ali o Brasil exportando café, e nesse caso, quando foi em 1929, nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York, chamado também de craque da Bolsa de Nova York. Essa crise, essa depressão de 29, ela gerou uma crise de escala mundial. E o Brasil, não à toa, também ficou imerso nessa crise, naquele momento em que percebeu os seus clientes em péssimas condições para a aquisição do seu café. Então, se não podem mais comprar o nosso café, a gente também não tem dinheiro para nada. E aí o Brasil precisou fechar a economia e de agrário precisava transformar-se em um país industrial. Então, no Brasil, nos anos 30, emerge o capitalismo e aí se desenvolve a indústria brasileira, levando em consideração então que a gota d'água, diante de tantas coisas ruins que já tínhamos no modelo patrimonialista, a gota d'água nesse aspecto da própria economia brasileira foi a depressão de 29, que fez com que o Brasil saísse de agrário e fosse para industrial. Para isso, era necessário um modelo mais estruturado, era necessário um modelo mais rígido, um modelo que pudesse tomar como referência o controle de procedimentos, o sistema padronizado, as rotinas. Então, consequentemente, veio aí a reforma burocrática no Brasil. É importante reconhecer que a burocracia no Brasil, ela começa então no governo de Getúlio
Vargas. Em 1930, nesse caso, nós temos de 30 a 45 a primeira fase da burocracia. Qual a característica essencial da primeira fase da burocracia? Era o autoritarismo, a ênfase no controle de procedimentos. Até porque, pessoal, vamos lembrar aqui uma coisa. Se eu estou vindo com a burocracia para acabar com o sistema patrimonialista de gestão, a gente vai entender que ninguém ali era confiável no patrimonialismo. Então a burocracia vem com autoritarismo, centralizadora, ela vem com a reforma dos meios, não é à toa não. Ela veio porque o sistema que ela queria romper era o sistema patrimonialista. E, consequentemente, o entendimento daquele momento era que eu precisava chegar desse jeito, com mais firmeza, com mais imperatividade. Foi daí que veio a primeira fase da burocracia. Nesse cenário, de 30 a 45, se desenvolveu o principal órgão de modernização do Estado Novo, que foi o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Em 1936, ele nasce, especialmente em 37, torna-se o órgão central de modernização do Estado Novo. Em 38 se consolida mesmo a ideia do DASP. É importante lembrar, pessoal, que na prova, quando ele fala 36, tá perfeito, tá? 37, 38, perfeito. Não pode falar outras décadas, né? Falar de DASP na década de 70, absurdo. Embora ele também existia na década de 70, sim, existia, mas ele não foi criado lá. Ele foi criado em 36, especialmente essa é a data dele, tá bom? Agora, nós vamos começar então a aula falando de burocracia. Era só uma introdução, agora sim vamos começar a dar uma olhadinha. A reforma ocorreu então no governo de Getúlio Vargas. Tá aí, eu coloquei para vocês, Estado Novo, e foi empreendida por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes. Então, vai se acostumando com os termos, tá? Porque pode ser que apareça na tua prova lá. Falou Maurício Nabuco, Luiz Simões Lopes, você pode deixar bem claro que tá certo dentro da burocracia. O governo foi de Getúlio Vargas. Vargas foi aquele que trouxe uma reforma de Estado, que foi o Estado Novo. Nesse caso, vale lembrar que Vargas foi aquele que suicidou-se, foi aquele que, no caso, disse que sairia da vida para entrar para a história. Essa foi a frase de Getúlio Vargas. E o que ele trouxe de interessante aqui para a burocracia no Brasil? Bom, pessoal, no primeiro momento, o objetivo era muito bom. A burocracia veio com uma boa proposta, alcançar maior eficiência na prestação de serviço público, por exemplo, não era especialmente o que se falava, mas com certeza melhorar em relação ao patrimonialismo. Então é importante a gente pensar aqui a respeito das características desse modelo de gestão. Ainda falando da introdução histórica, veja lá, vamos lá. A Era Vargas surge em período de crise financeira no Brasil, ou seja, nós tivemos ali o crack da Bolsa de Nova York, que foi a depressão de 29. A crise nos Estados Unidos provocou a queda significativa na exportação de café, consequentemente nos preços das sacas de café. A estratégia era centralizar e fechar a economia brasileira em busca de desenvolver o mercado e as instituições. Então, a gente pode falar que emerge o capitalismo nos anos 30, tá? Então, emerge o capitalismo nos anos 30. Beleza? Emerge o capitalismo nos anos 30. E nesse caso, a gente dando sequência aqui, observe, nós temos aqui mais um detalhe. A administração burocrática nasce a fim de combater as características da administração patrimonialista. Falamos isso, né? O principal propósito era acabar com o patrimonialismo, corrupção, nepotismo, por exemplo. Lembrar também que, a fim de alcançar esses objetivos, algumas características são marcantes para a administração burocrática. Quais são as características importantes para lembrar na prova a respeito da burocracia? Primeiro, a impessoalidade. Isso já vai de encontro, por exemplo, com aquele padrão clientelismo, concorda? Porque lá no patrimonialismo tinha o clientelismo. O que é o clientelismo, pessoal? É o favorecimento e o atendimento de determinado cliente, determinado público. E o detalhe é que eu não posso confundir com o consumerismo, né, pessoal? Atenção. Lá no gerencialismo, a gente fala de consumerismo, que é a visão de cidadão cliente. É aquele destinatário dos serviços do Estado. Não é isso que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando de clientelismo, que é favorecer determinados grupos e equipes. Você favorece Beltrano e não Cicrano. Então, em detrimento de um, favorece o outro. Isso é o que eu tenho de
de clientelismo. E detalhe importante, pessoal, é que aqui eu falo de impessoalidade, é o tratamento igual, o tratamento semelhante. Então todos, nesse caso, todos da organização, eles merecem o mesmo atendimento, cumprem as mesmas normas, as mesmas regras. Todos os cidadãos cumprem as mesmas regras, as mesmas normas. Então, essa é a ideia da impessoalidade, o cumprimento legal das normas e regulamentos de modo igual. Formalismo também, dá uma olhada. Formalismo também é uma característica, a ideia de formalização, então é importante lembrar que a burocracia nada pensou a respeito do que nós tínhamos aqui, que era a estrutura de aspecto informal do trabalho. A burocracia não pensava no aspecto informal. Só para você lembrar, quando se fala de aspectos informais, você vai pensar em quê, pessoal? Quando fala aspecto informal, você vai pensar em normas, vai pensar em normas sociais, né, melhor dizendo, vai pensar em relacionamentos, pessoas. E aí a burocracia não estava muito preocupada com isso, não. A burocracia pensava em normas e regulamentos, sim, mas não em relacionamentos, não em normas sociais, né? Aspecto informal não era algo visualizado aqui pela burocracia. Então, questões que falam que a burocracia deu ênfase aos aspectos informais do trabalho é um absurdo, a questão é erradíssima. A burocracia, ela enfatiza o formalismo. Vamos lá, então, mais um tópico aqui, ó. A hierarquia funcional também, né? Então, a ideia de verticalização também da organização. O profissionalismo do servidor, a profissionalização do servidor, a divisão precisa de tarefas de trabalho, né, pessoal? Também é importante lembrar o seguinte, quando a gente está falando aqui dessa estrutura da burocracia, deve-se lembrar do poder racional legal. Eu falei mais cedo para vocês, quando a gente falava de uma estrutura do patrimonialismo, de que lá a autoridade era tradicional e aqui na burocracia é racional legal. Então, eu tenho aqui duas ideias, né? A racional lembra razão e legal lembra gente boa? Não, legal lembra legalidade, normas, estatutos. Legalidade, normas, estatutos, tá? Essa estrutura aí. E detalhe importante, pessoal, é que quando a gente está falando disso, percebe-se nitidamente que, mais uma vez, o aspecto informal, emocional, ele fica em último plano, né? Algo que não se visualiza aqui. Aqui é a autoridade racional legal, é a essência da burocracia, beleza? Então, ainda dentro da burocracia, eu resolvi trazer para vocês aqui a ideia, digamos, essencial aqui sobre a burocracia, que é o DASP. O DASP é o Departamento Administrativo do Serviço Público. Departamento Administrativo do Serviço Público. E detalhe, quando a gente fala do DASP, eu tenho que lembrar que o DASP foi o principal órgão de modernização do Estado Novo. Então, Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1936, tá vendo? Foi a criação dele, com o objetivo de trazer aí a modernização do Estado Novo. Então, o DASP, falou na prova, você vai lembrar que DASP é o principal órgão de modernização. Então, coloca aqui, ó, órgão central de modernização. Órgão central de modernização do Estado Novo, beleza? Legal. E aí fala que o documento do Bresser Pereira, o PEDRAE, olha que interessante. Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi criado o DASP. Nos primórdios, a administração pública sofre a influência da teoria da administração científica de Taylor. Então veja que eu mais uma vez estou colocando aqui a relação direta da administração científica de Taylor com a burocracia no Brasil, tá? Tendendo à racionalização mediante a simplificação, padronização e aquisição racional de materiais, revisão de estruturas e aplicação de métodos na definição de procedimentos. Registra-se que, neste período, foi instituída a função orçamentária enquanto atividade formal e permanente vinculada ao planejamento. Então, nesse período, institui a função orçamentária vinculada ao planejamento. No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o DASP representou a tentativa de formação da burocracia nos modos weberianos. Então, mais uma vez, eu coloco aqui em evidência que também, além de administração científica, também faz referência a Max Weber, baseado no princípio do mérito profissional. Entretanto, embora tenham sido valorizados instrumentos importantes à época, tais como o Instituto do Concurso Público e do Treinamento, não se chegou a adotar consistentemente uma política de recursos humanos que respondesse às necessidades do Estado. O patrimonialismo,
contra o qual a administração burocrática se instalara, embora em processo de transformação, mantinha ainda sua própria força no quadro político brasileiro. O coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo, ou seja, ainda tínhamos ali traços do patrimonialismo. E aí, pessoal, na verdade esse texto do Pedray é só uma crítica para mostrar o seguinte: a burocracia veio com esse propósito, mas ela não atingiu o seu resultado pretendido, porque veja que ainda temos aí traços do patrimonialismo. É nessa perspectiva que o Bresser Pereira fez esse texto. E ainda sobre isso, dá uma olhadinha o que eu também trouxe para vocês para acrescentar. Sobre o DASP, não se esqueça do que eu vou colocar para vocês aqui. Foi criado para ser o órgão central de modernização do Estado Novo, que se instalou em 1937. As principais realizações do DASP foram racionalização geral dos métodos, critérios gerais e uniformes de classificação de cargos, administração orçamentária, ingresso no serviço público mediante concurso, padronização de compras públicas, lembre-se da licitação, organização dos serviços de pessoal e aperfeiçoamento sistemático. Então, falou de DASP, lembre-se de centralização. Por favor, lembrar de centralização, lembrar que DASP é representante da burocracia, lembrar que ele nasceu para ser o órgão central de modernização do Estado Novo. Mas tem um detalhe importante que eu queria destacar para vocês, pessoal. Quando a gente está falando dessa estrutura que é a própria burocracia, que é o próprio DASP, eu tenho que lembrar que tanto a burocracia como modelo de gestão, como o DASP, como sendo um instrumento da burocracia, ambos tiveram aí um desvirtuamento de funções. A burocracia, depois, quando o gerencialismo veio, ele mesmo, o gerencialismo, reconhece que a burocracia mostrou o Estado se desviando das suas funções básicas. O DASP, por exemplo, que é o principal órgão de modernização do Estado Novo, ele nasce para ser esse órgão central de modernização, mas o DASP sofre hipertrofia. Como assim hipertrofia? Recebe muitas atribuições, grandes atribuições, começa a exercer até funções legislativas, e com isso, o DASP, que era órgão central de modernização do Estado Novo, ele tornou-se braço operativo da ditadura militar. Por esse motivo, fica bem claro que também o DASP, como a burocracia de modo geral, se desvirtua de suas funções básicas. Vamos voltar no slide? Olha só. Acrescentando aqui, dá uma olhada no que eu tinha comentado mais cedo. Vamos falar de burocracia no Brasil, de 30 a 45 a primeira fase. Ela tem ênfase na reforma dos meios, autoritarismo, rígido controle de procedimentos. Você vai lembrar que DASP nasce bem nesse contexto, tá bem? Então, DASP nasce nesse cenário. Por outro lado, quando fala da segunda fase da burocracia, é de 45 até o surgimento do gerencialismo. Entenda, ênfase aqui já não é mais na reforma dos meios. A ênfase aqui é no desenvolvimento da nação. Nós temos tentativas aqui de reduzir a burocracia no país. Nós vamos ter aqui, tanto de um lado, o governo JK, como também nós vamos ter nesse intervalo aí, pós-1945, nós vamos ter tanto JK como o governo militar, já na década de 60. E nesse cenário, que seria até o surgimento do gerencialismo, a gente vai ter aí tentativas de reduzir a burocracia no Brasil. Vamos mais um pouquinho, dar uma olhada. Essa questão aí, para você ver como é que isso pode ser cobrado em prova. Essa questão foi de 2018, ela fala assim, ó. Durante o governo de Getúlio Vargas, implementou-se a chamada reforma burocrática, que buscava fortalecer a meritocracia e a profissionalização na gestão pública. Então, veja que interessante, falou de governo Getúlio Vargas, realmente tivemos a reforma burocrática, buscou fortalecer a meritocracia, o sistema de mérito, ingresso mediante concurso, promoção conforme o mérito, ascensão mediante carreira, profissionalização, característica da burocracia também, questão perfeita, questão correta, beleza? Olha só essa questão aqui, pessoal. O Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, criado no governo Getúlio Vargas, demarcou o início das práticas de desburocratização do Estado brasileiro. Pessoal, essa questão aqui falou que DASP, criado no governo Getúlio Vargas, demarcou o início das práticas de desburocratização. Essa questão, ela está errada. Essa questão está errada, tudo bem? Então, questão errada. Ele falou início das práticas de desburocratização, beleza? Então, questão errada. Então, beleza. Próxima questão. Comparativamente a outros modelos, as desvantagens do modelo burocrático incluem a sua rigidez, que pode levar à ineficiência do aparelho administrativo. Bom,
entre as desvantagens da burocracia inclui a rigidez dela, que pode levar à ineficiência do aparelho administrativo? Questão perfeita, correta. Pode sim. Essa questão aqui. A administração pública brasileira evoluiu muito no último século. Abandonou o patrimonialismo, embora ainda persistam alguns traços desse modelo, e cada vez mais o país se aproxima do gerencialismo. No que se refere à administração pública, julgue o item. Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administração pública burocrática é um modelo já ultrapassado e, portanto, deve ser suplantado por completo pelo modelo de administração gerencial, que tem por objetivo principal a efetividade das ações governamentais e das políticas públicas. Errada a questão, porque ele falou que o gerencialismo ele tem o objetivo de suplantar por completo a burocracia, ou que a burocracia deve ser suplantada por completo pelo gerencialismo. Errado. Na verdade, a burocracia queria suplantar por completo o patrimonialismo, mas sobre o gerencialismo, ele não quer acabar de vez ou totalmente com a burocracia. A gente adota o gerencialismo praticando princípios burocráticos. Então a questão é errada, porque não se fala de suplantar por completo, beleza? Então, pessoal, sobre a burocracia, era isso. Sobre a reforma burocrática, é isso que eu queria destacar para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.